O acidente que quiseram esconder. Se você tivesse visto o que eu vi naquela noite, talvez também tivesse se calado. Talvez tivesse guardado o segredo para sempre, ou talvez tivesse feito o mesmo que eu. Decidido contar, mesmo sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. O que eu presenciei naquela estrada não foi só um acidente. Foi algo muito maior, muito mais sombrio. E agora chegou a hora de revelar. Meu nome é Rogério Andrade, caminhoneiro há mais de 20 anos. A estrada sempre foi minha casa, meu trabalho, minha vida. Já vi de tudo: acidentes, roubos, assaltos, gente boa e gente ruim. Mas naquela noite, a BR-163 não seria apenas mais uma rodovia no meu caminho. Ela se transformaria no palco da maior encruzilhada da minha vida. Era começo de madrugada. O ar estava pesado, carregado de uma neblina baixa que dançava sobre o asfalto como fantasmas. Eu transportava uma carga de grãos, destino Porto de Paranaguá. O rádio chiava baixinho e só a música sertaneja me fazia companhia. Até que, de repente, um clarão forte iluminou a curva adiante, seguido de um estrondo seco. O chão tremeu sobre as rodas do meu caminhão. Instintivamente pisei fundo no freio. Os pneus cantaram no asfalto molhado e o coração disparou no peito. Meu Deus, o que foi isso? Murmurei, segurando firme o volante. Quando dobrei a curva, vi o cenário. Um carro preto, de luxo, completamente destruído contra a mureta. A frente retorcida, fumaça saindo do capô e o som insistente da buzina engasgada. Mais alguns metros à frente, um caminhão tombado, bloqueando parte da pista, a carga espalhada. Foi aí que senti o peso da situação. Não era um acidente comum. Algo naquela cena não fechava. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas antes que conseguisse discar, ouvi passos atrás de mim. Largue esse telefone agora. Virei devagar e vi dois homens de terno, impecáveis, mas com olhares frios. Um deles segurava uma arma, discretamente apontada para o chão. O outro se aproximou, pegou meu celular e o guardou no bolso do paletó. Você não viu nada, caminhoneiro, entendeu? Meu coração disparou, as mãos suavam. Mas tem gente ferida, esse homem aí precisa de ajuda. O de olhar mais frio se abaixou, verificou o corpo dentro do carro e balançou a cabeça com indiferença. Ele já está sendo cuidado. E você só precisa cuidar da sua vida. Se quiser continuar rodando nessas estradas, é melhor esquecer o que viu. Engoli seco. Por um instante pensei em discutir, em insistir, mas a forma como o homem da arma me encarava dizia tudo. Aquela não era uma ameaça vazia. Respirei fundo, tentando manter a calma. Olha, eu não quero confusão, só parei para ajudar. O sujeito deu um meio sorriso. Exatamente. Continue assim. Um caminhoneiro prestativo, mas mudo. Vai ser melhor para você. Eles se afastaram um pouco, cochicharam algo entre si e em seguida um terceiro veículo chegou. Uma caminhonete preta, vidros escuros. Dois homens desceram rapidamente, pegaram algumas caixas da carga espalhada e as jogaram para dentro. Tudo de forma coordenada, fria, como se já estivessem preparados para aquele momento. Eu assistia sem reação, paralisado. Era como se tivesse caído em um filme de máfia, mas ali, bem diante dos meus olhos, na estrada que sempre considerei minha segunda casa. Um dos homens voltou até mim, pôs a mão pesada no meu ombro e disse em voz baixa: Rogério, você é um homem inteligente. Siga a viagem, esqueça essa curva, esqueça esse acidente. E por amor à sua vida, não fale nada a ninguém, nem para a polícia, nem para sua família. Entendeu? Meu nome. Eles sabiam o meu nome. Arrepios percorreram minha espinha. Não era só um acidente que estavam escondendo. Era algo muito maior, e agora eu estava no meio disso. Subi de volta na boleia do caminhão, o coração disparado, as mãos trêmulas no volante. Liguei o motor e segui viagem, mas a cena não saía da minha cabeça. A cada quilômetro rodado, a consciência pesava mais. De um lado, um medo.
De outro, a sensação de que eu tinha visto algo que precisava ser contado. A estrada, que sempre foi meu refúgio, naquela noite, se tornou um labirinto escuro de dúvidas e ameaças. E eu sabia, aquela história não terminaria ali. O peso do silêncio. Dirigir sempre foi meu refúgio. Quando a mente ficava pesada, bastava encostar no volante, sentir a vibração do motor e a estrada se encarregava de colocar tudo no lugar. Mas naquela madrugada, nada conseguia silenciar o que eu tinha visto. O som do motor parecia mais alto. O barulho dos pneus contra o asfalto ecoava dentro da minha cabeça como se fosse um lembrete cruel. Você viu demais. Passei os primeiros quilômetros tentando me convencer de que não era problema meu. Quantas vezes não ouvimos histórias de coisas estranhas na estrada? Caixas sem dono, caminhões roubados, gente misteriosa que aparece do nada. Eu mesmo já tinha passado por situações que preferia esquecer. Mas aquela noite era diferente. Eles sabiam meu nome. Isso me atormentava mais do que qualquer coisa. Não era uma ameaça aleatória. Eles me conheciam. Sabiam quem eu era, onde eu trabalhava, talvez até onde minha família morava. Quando cheguei no próximo posto, umas 2 horas depois, minhas mãos ainda tremiam no volante. Encostei a carreta, desliguei o motor e fiquei alguns minutos respirando fundo. O silêncio do posto vazio era quase ensurdecedor. Entrei no restaurante 24 horas. O cheiro de café fresco misturado com pão na chapa me trouxe um pouco de conforto. Sentei no balcão e pedi um café preto, forte. A garçonete, uma senhora de uns 50 anos chamada Dona Neide, percebeu meu semblante carregado. Tá com cara de quem viu assombração, motorista. Dei um meio sorriso sem graça. Quase isso, Dona Neide, quase isso. Ela riu, achando que era piada, mas no fundo eu não via nada de engraçado. Enquanto mexia no café, pensei em ligar para a minha esposa, Luciana. Só de ouvir a voz dela, talvez eu conseguisse aliviar o peso no peito. Mas e se estivessem me vigiando? E se eles soubessem que eu não aguentei ficar calado? Suspirei e guardei o celular no bolso. No balcão ao lado, um caminhoneiro conhecido, Zé Carlos, puxou conversa. Rogério, faz tempo que não te vejo por essas bandas. Tá rodando direto agora? Forcei um sorriso. Pois é, Zé, correria de sempre. Ele percebeu que eu não estava muito à vontade e não insistiu. Mas então aconteceu algo que fez o meu estômago gelar. Quando saí do restaurante para voltar à carreta, notei um carro estacionado do outro lado da rua. Um sedã preto, vidros escuros. Motor desligado, mas os faróis estavam apontados para mim. Parei no meio do passo. Meu coração disparou. Seria paranoia? Talvez. Mas depois do que vivi naquela curva, qualquer detalhe se transformava em alerta. Subi na boleia tentando agir naturalmente, mas antes de ligar o motor, olhei pelo retrovisor. O carro ainda estava lá. Dei partida, acelerei e segui viagem. O carro arrancou logo em seguida. A partir dali, cada quilômetro foi uma tortura. As luzes do sedã me seguiam, mantendo sempre a mesma distância, como se quisessem que eu soubesse que estava sendo observado. Pensei em parar em uma delegacia, mas a lembrança das palavras daquele homem ecoavam. Se você falar, sua vida acaba aqui. Meus pensamentos estavam em conflito. Eu não queria me calar, mas também não queria colocar minha família em risco. Na manhã seguinte, já perto de Curitiba, o carro desapareceu do meu retrovisor. Respirei aliviado, mas sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo. O segredo da carga. Entreguei os grãos no porto, assinei a papelada e fiquei livre do frete. Mas ainda havia algo que não me deixava em paz. Aquelas caixas espalhadas pelo chão no local do acidente. Não eram alimentos, não eram mercadorias comuns.
Eram pacotes, embalados, lacrados de forma profissional, mas sem nenhuma identificação. Contei isso apenas para um amigo de longa data, Jair, outro caminhoneiro que conheci nas estradas há mais de 15 anos. Ele era o tipo de cara que já tinha visto tudo e sabia reconhecer quando a coisa era séria. Rogério, isso fede a coisa grande, não se mete. Ele me aconselhou com um tom quase de súplica. Esses caras não estão brincando. Se sabiam teu nome, é porque já te mapearam. Mas e o homem dentro do carro? Rebati indignado. Ele podia estar vivo ainda, Jair. E eles simplesmente agiram como se fosse lixo. Jair suspirou e passou a mão na barba por fazer. Eu entendo, irmão. Mas pensa comigo. Você tem família, tem mulher, tem filhos. Vale a pena arriscar tudo isso? Essas palavras me pesaram mais do que qualquer ameaça. À noite, parado em outro posto, peguei o celular e fiquei olhando para a tela pensando em discar para a polícia rodoviária. Mas o medo de colocar Luciana em risco me paralisava. Foi então que percebi uma notificação estranha no aparelho. Uma mensagem sem remetente. Apenas um número desconhecido. Rogério, sabemos onde você está. Cuide da sua família. Não seja tolo. Meu sangue gelou. Eles estavam mesmo me vigiando. O jogo de pressão. A partir daí, os dias seguintes viraram um verdadeiro inferno psicológico. Nos postos em que parava, sempre via alguém me observando de longe. Nunca diretamente, mas era como se quisessem que eu percebesse. Um olhar demorado, um carro que repetia a placa, um homem lendo o jornal, mas sem virar as páginas. A cada noite, meu sono se tornava mais leve. Qualquer barulho me fazia acordar, e o dilema crescia dentro de mim. Calar e proteger minha família, ou falar e arriscar tudo? Contei parte da história para Luciana, mas omiti os detalhes mais pesados. Disse apenas que tinha visto um acidente e que estava abalado. Ela, sensível como sempre, tentou me confortar. Amor, você já passou por tanta coisa na estrada, vai superar mais essa. Assenti, mas sabia que não era simples assim. A verdade é que eu estava dividido. Parte de mim queria esquecer, seguir rodando, fingir que nada aconteceu. Mas outra parte queimava por dentro, pedindo justiça. E quanto mais eu pensava no homem de terno dentro do carro, sangrando, sozinho, mais meu coração se revoltava. Não podia simplesmente calar, mas também não sabia como falar. Na última viagem daquela semana, já perto de São Paulo, encontrei novamente o carro preto com vidros escuros me seguindo. Mas dessa vez, em vez de medo, senti raiva. Encostei a carreta no acostamento e desci, decidido. O carro parou alguns metros atrás. A porta do passageiro se abriu, e de lá saiu o mesmo homem de terno que tinha me ameaçado na noite do acidente. Ele caminhou até mim com calma, como quem já tinha certeza do resultado daquela conversa. Rogério, espero que esteja se comportando direitinho. Até agora sim, mas vocês não podem esperar que eu carregue esse peso para sempre. Eu vi um homem morrer naquela noite. O sujeito estreitou os olhos e, sem pressa, respondeu. Você viu apenas o que deixamos você ver. Meu estômago revirou. Aquele tom seguro, frio, me deixava sem chão. Ele se aproximou mais até ficar a poucos centímetros do meu rosto e, antes de entrar no carro, deixou cair no chão um envelope pardo. Quando abri, quase desmaiei. Dentro havia fotos da minha esposa saindo de casa, indo trabalhar, no mercado. Eles estavam vigiando Luciana. Meu corpo inteiro tremeu. Agora não era apenas uma ameaça. Era real. Eu tinha que decidir. Me calar para protegê-la ou arriscar tudo para revelar a verdade. E essa escolha, eu sabia, mudaria o meu destino para sempre. Entre o silêncio e a revolta. Passei aquela noite sem dormir,
O envelope com as fotos de Luciana ainda estava sobre a mesa da boleia. Cada vez que eu olhava para aquelas imagens, sentia um nó apertar minha garganta. Eles não estavam blefando. Não era um jogo. Eles podiam, de fato, tocar na minha família. No entanto, junto com o medo, crescia dentro de mim um sentimento ainda mais forte: revolta. Quem eles pensavam que eram para decidir o que eu podia ou não falar? Para me transformar em cúmplice de um crime que eu nunca escolhi? O caminhão era minha vida, mas agora ele parecia uma cela em movimento. Cada viagem era uma extensão do meu cárcere, com os olhares invisíveis daqueles homens me cercando. Luciana me ligou cedo naquela manhã. A voz dela, suave como sempre, parecia não caber no inferno em que eu estava preso. Amor, tá tudo bem? Você anda estranho nos últimos dias. Fechei os olhos, tentando não deixar a voz embarcar. Tô só cansado, Lu. Estrada puxada. Ela suspirou. Promete que vem logo para casa. As crianças sentem sua falta. Prometi. Mas no fundo, eu mesmo não sabia se conseguiria voltar inteiro. O peso da consciência. Conduzir pelas longas retas da Regis Bittencourt se transformou em tortura. O barulho constante do motor, que antes era música para meus ouvidos, agora era só um lembrete do meu dilema. A cada placa de polícia rodoviária a 2 quilômetros, meu coração disparava. Eu quase puxava o volante para entrar no posto, mas a lembrança das fotos de Luciana me paralisava. E se eles já tivessem alguém infiltrado lá dentro? Se a própria polícia fizesse parte daquilo? O detalhe que mais me atormentava eram as caixas caídas no chão naquela noite. Eu não tinha conseguido ver o conteúdo, mas algo me dizia que não eram simples mercadorias. Passei dias remoendo isso, até que a curiosidade virou obsessão. Precisava descobrir o que havia dentro daquele baú. Um aliado inesperado. Foi no posto de Ourinhos que encontrei de novo o velho amigo Jair, o caminhoneiro com quem havia desabafado parcialmente. Ele percebeu que meu semblante estava ainda mais carregado. Rogério, você está se acabando, cara. Quer me contar a verdade? Olhei para os lados, certificando-me de que ninguém nos ouvia, e enfim desabafei tudo. O acidente, os homens de terno, as ameaças, o carro me seguindo, o envelope com as fotos. Jair ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Depois, se inclinou para a frente e falou em tom baixo. Cara, você não pode enfrentar isso sozinho. Mas como, Jair? Eles têm gente em todo lugar. Ele coçou a barba, pensativo. Conheço um repórter investigativo em São Paulo, desses que vivem cutucando o vespeiro. O nome dele é Marcelo Lobo. O cara já derrubou político, empresário, gente grande. Talvez ele possa te ajudar. Minha primeira reação foi recusar. Jair, você não está entendendo. Eles me deram provas de que estão de olho na minha família. Se eu falar com alguém... Justamente por isso, me interrompeu. Você acha que ficando calado vai estar seguro? Esses caras não têm lealdade. O silêncio só serve enquanto for útil para eles. As palavras dele ecoaram como marteladas na minha mente. Será que no fundo o meu silêncio não estava apenas adiando o inevitável? O primeiro passo. Demorei 2 dias para criar coragem, mas na madrugada seguinte, estacionado em um pátio deserto, respirei fundo e disquei o número que Jair me havia dado. A voz do outro lado atendeu firme. Marcelo Lobo, quem fala? Engoli seco. Um caminhoneiro que viu coisa demais. Houve um silêncio breve e então a voz respondeu. Você precisa ser mais específico, amigo. Em poucos minutos, contei-lhe tudo, omitindo apenas os nomes da minha família. Marcelo ouviu em silêncio, sem interromper,
como quem já estava acostumado com histórias pesadas. Quando terminou, ele disse: Rogério, isso é grande, muito grande. Se você realmente viu o que está dizendo, tem gente poderosa envolvida, mas precisa ter certeza de que está disposto a ir até o fim, porque depois que começar, não vai ter volta. Fiquei mudo por alguns segundos, mas então, com a voz firme, respondi: já não tem volta desde o momento em que vi aquele homem morrer. Marcelo marcou um encontro comigo em São Paulo. Disse que precisava de detalhes, fotos, qualquer prova que eu pudesse ter. Desliguei o celular com a mão trêmula. Eu acabava de atravessar a linha que me separava do silêncio. O contra-ataque. A partir do momento em que decidi falar, parecia que o mundo inteiro conspirava contra mim. Na viagem seguinte, ao sair de um posto, percebi que um dos pneus do caminhão tinha sido cortado com faca. Não era acidente, era aviso. 2 dias depois, recebi nova mensagem no celular. Você não entendeu nosso recado, Rogério. Última chance. Meu corpo inteiro tremeu, mas ao mesmo tempo uma fúria estranha tomou conta de mim. Eles queriam me silenciar pelo medo, mas estavam conseguindo efeito contrário. Naquela mesma noite, liguei de novo para Marcelo e confirmei o encontro. O encontro foi num estacionamento escuro nos arredores de São Paulo. Marcelo Lobo chegou em um carro simples, sem chamar atenção. Ele era um sujeito magro, com olhar intenso e voz firme. Cumprimentou-me com um aperto de mão rápido e foi direto ao ponto. Preciso de tudo que você lembra, Rogério. Datas, horários, descrição dos homens, do carro, das caixas. Falei por quase 1 hora sem parar, revivendo cada detalhe da cena. Marcelo fazia anotações rápidas, seu olhar brilhando como quem acabasse de encontrar ouro. No fim ele disse: isso aqui não é apenas um acidente encoberto. É tráfico pesado, meu amigo. Você tropeçou num esquema de gente grande. Minha boca ficou seca. Eu tinha medo daquela palavra, tráfico. E o que vai acontecer agora? Ele sorriu de canto. Agora a gente joga luz onde eles querem sombra, mas para isso vou precisar que você continue firme. Antes de se despedir, ele me deu um gravador pequeno. Se eles te procurarem de novo, registra tudo. Cada palavra pode ser a diferença entre derrubar esse esquema ou morrer calado. Segurei aquele aparelho como se fosse uma arma. Era pequeno, mas representava a esperança. A revolta cresce. Na viagem seguinte, a ameaça veio de forma ainda mais clara. Estava parado em um posto quando um homem que eu nunca tinha visto antes se aproximou da boleia. Alto, forte, com um olhar frio. Você é Rogério? Perguntou. Meu estômago se revirou, mas respondi firme. Quem quer saber? Ele não sorriu. Apenas se inclinou e falou baixo. Cala a boca, motorista. Não vai sobrar nada de você se insistir. Voltou calmamente para um carro preto e partiu. Minhas pernas tremiam, mas consegui ligar o gravatônico. A voz dele estava registrada. Naquela mesma noite, liguei para Marcelo e enviei o áudio. Ele ouviu e respondeu. Isso é ouro, Rogério, mas cuidado. Se eles desconfiarem que você está gravando, não vai ter segunda chance. Fechei os olhos, respirando fundo. Eu sabia que estava num jogo perigoso. Mas agora era tarde para recuar. A faísca final. Dias depois, aconteceu algo que me fez perder completamente o medo. Estava a caminho de Belo Horizonte quando Luciana me ligou em prantos. Rogério, tinha um carro parado em frente de casa. 2 homens dentro. Fiquei apavorada. Meu coração quase explodiu. A ameaça tinha chegado à porta do meu lar. Escuta, Lu. Pega as crianças e vai para a casa da sua mãe. Agora. Não fica sozinha aí. Enquanto ela confirmava, minha mente girava em fúria. Eles ultrapassaram o limite. Naquela madrugada, enquanto dirigia sozinho, tomei minha decisão.
Eu não ia mais apenas colaborar com o Marcelo. Eu ia atrás da verdade até o fim. Eles queriam me silenciar pelo medo, mas tinham acabado de me dar a maior motivação para falar. Eu não ia me silenciar. Eu ia derrubar cada um deles. O caminho sem volta. O volante do caminhão já não parecia uma ferramenta de trabalho, era quase um grilhão. Cada curva, cada reta, era acompanhada da sensação de que havia alguém na minha cola. Mas depois da ameaça contra Luciane e as crianças, uma chama acendeu dentro de mim. O medo ainda existia, claro, mas agora havia algo maior. A certeza de que se eu não enfrentasse aquilo, nunca mais teria paz. O que eu não sabia era que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo no buraco que eles cavaram. O plano do jornalista. Marcelo me ligou numa manhã de sexta-feira. Sua voz vinha carregada de urgência. Rogério, consegui contato com uma fonte dentro da própria transportadora. Alguém que também está de saco cheio desse esquema. Engoli em seco. Eles têm gente infiltrada até na empresa? Rogério, esses caras estão em tudo. Polícia, estrada, empresas, política. Mas essa fonte, ele pode nos dar os documentos que provam o que está rolando. Marcelo queria que eu fosse o elo, o caminhoneiro simples que ninguém notava. Ele acreditava que a fonte só confiaria se fosse eu a receber o material. No fundo, aquilo me apavorava, mas ao mesmo tempo eu sabia que estava no centro da tempestade. Não tinha como recuar. O encontro com a fonte. Marcamos o encontro em um posto de gasolina abandonado, à beira de uma estrada secundária. Cheguei antes da hora. Os faróis do caminhão iluminando os escombros do lugar. O coração batia tão forte que parecia que ia arrebentar meu peito. De repente, um carro prata estacionou ao meu lado. Dele saiu um sujeito magro, óculos escuros, boné puxado para baixo. "Você é o Rogério?" perguntou em voz baixa. Assenti. Ele me entregou um envelope pardo, pesado. "Aqui está tudo. Planilhas, e-mails, ordens de transporte, fotos. Não abra aqui. Guarde bem." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele olhou para os lados, nervoso. "Eles já desconfiam de mim. Se eu sumir, leva isso para frente." E, sem esperar resposta, voltou correndo para o carro e desapareceu na escuridão. Fiquei ali, com o envelope em mãos, sentindo o peso real daquilo. Não era só papel. Era dinamite. A descoberta. Horas depois, parado num pátio, finalmente abri o envelope. Meus olhos percorreram rapidamente as páginas. Ordens de transporte sem registro oficial. Fotos de armas dentro de caixas com rótulos falsos. Planilhas de pagamentos para policiais rodoviários. Nomes de políticos recebendo doações em troca de silêncio. Meu sangue gelou. Eu estava diante da prova de que o acidente que presenciei era apenas a ponta do iceberg. E pior, os documentos traziam datas de futuras cargas. Eles não iam parar. A armadilha. Na mesma noite, recebi uma ligação de número desconhecido. "Rogério?" A voz era a mesma do homem de terno que me ameaçou no primeiro encontro. "A gente sabe que você está curioso demais." Meu coração disparou. "Eu não sei do que você está falando." Ele riu. "Ah, sabe sim. Cuidado para não acabar no acostamento como aquele motorista que você viu morrer." A ligação caiu. Segurei o celular com a mão trêmula. Eles sabiam. De alguma forma, já sabiam que eu havia dado um passo além. O contragolpe. No dia seguinte, Marcelo me ligou animado. "Rogério, recebi parte do material que você conseguiu. Isso aqui é bomba, cara. Se publicarmos, cai meio mundo junto." Mas antes que eu pudesse comemorar, ele completou: "Só tem um problema. Eles sabem que alguém vazou e vão caçar você até o fim." Respirei fundo, encarando o volante. A minha vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Marcelo tinha um plano: levar todo o material para uma redação independente em São Paulo. Lá, segundo ele, os arquivos poderiam ser publicados de forma segura. Mas isso significava atravessar a estrada sabendo que eu era alvo.
o ataque na estrada. Eu dirigia pela BR-381 quando percebi os faróis no retrovisor. Primeiro, um carro. Depois, 2. Eles estavam me cercando. Engoli seco, acelerando bruto. Os carros acompanharam, cada vez mais próximos. De repente, o da esquerda tentou me fechar. O caminhão tremeu, quase saindo da pista. Segurei firme o volante e o coração disparado. Eles queriam me tirar da estrada. Numa fração de segundos, tomei uma decisão. Joguei o caminhão com força contra o carro que tentava me fechar. O impacto foi brutal. O carro rodou, saiu para o acostamento e capotou. Os outros recuaram, mas eu sabia que não desistiriam. O preço do silêncio. Cheguei ao ponto de encontro com Marcelo em frangalhos, o caminhão amassado na lateral, mãos tremendo no volante. Quando desci, Marcelo arregalou os olhos. Meu Deus, o que aconteceu? Tentaram me matar. Ele respirou fundo segurando meus ombros. Então agora não tem mais volta, Rogério. Eles vão atrás de você até o fim. Entreguei o envelope a ele. Leva, faz o que tem que fazer. Marcelo me olhou sério. E você? Olhei para o horizonte. A estrada iluminada pela lua. Eu só quero garantir que a minha família esteja segura. A decisão final. Naquela noite, dormi dentro do caminhão, o gravador ligado, a pistola que Marcelo tinha me emprestado ao alcance da mão. Sabia que a minha vida estava por um fio, mas pela primeira vez não senti medo. O que me mantinha de pé agora era a certeza de que eu não ia mais viver como refém. Podiam até me calar, mas a verdade já estava fora das sombras. E no fundo, eu sabia. A estrada ainda tinha muito a cobrar. A verdade na estrada. O sol ainda nem tinha nascido quando acordei com o som de passos do lado de fora da boleia. Meu coração disparou. Segurei a pistola com as mãos suadas e prendi a respiração. De repente, um vulto passou pela janela. Rogério, sou eu, Marcelo. A voz sussurrou. Abri a porta, aliviado e ao mesmo tempo em alerta. Ele entrou rápido e se sentou no banco do carona. Consegui mandar parte do material para a redação, mas temos um problema. Eles rastrearam meus e-mails. O que isso significa? Perguntei, já sabendo que a resposta não seria boa. Significa que eles sabem que a bomba está prestes a explodir e vão tentar nos calar de vez. O cerco. No mesmo dia, ao pegarmos a estrada em direção a São Paulo, percebi 3 SUVs pretos nos seguindo à distância. Não havia mais como fingir que era paranoia. Eles estavam à espreita, esperando a hora certa. Marcelo, nervoso, dizia: se a gente chegar à redação com isso, eles caem, mas se eles pegarem a gente antes, acabou. O peso da decisão esmagava meu peito. A estrada, que sempre fora meu lugar de liberdade, agora era uma prisão em movimento. O último recado. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação de número restrito. Atendi com as mãos trêmulas. Rogério, disse o homem de terno, ainda dá tempo de escolher o lado certo. Fiquei em silêncio. Entrega os documentos e a gente esquece que você existe. Caso contrário, vai ser sua mulher que vai abrir a porta para receber a notícia. Meu corpo inteiro gelou. Respirei fundo e respondi: pode me ameaçar quanto quiser, mas se algo acontecer com a minha família, eu levo vocês todos junto comigo. A ligação caiu. Marcelo me encarou em choque. Cara, você acabou de assinar sua sentença. Talvez ele tivesse razão, mas já não havia volta. O confronto. Chegamos a uma alça de acesso da rodovia quando as SUVs aceleraram e nos cercaram. Um dos carros parou à frente do caminhão, bloqueando a passagem. Outros 2 fecharam os lados. Marcelo gritou: eles vão nos pegar aqui! Mas eu não hesitei. Não vão, não. Engatei a marcha pesada e avancei. O caminhão colidiu com o carro da frente, empurrando-o como se fosse de brinquedo. Os outros 2 tentaram me fechar, mas o barulho ensurdecedor da carreta em fúria os fez recuar. Era eu contra eles.
e eu estava decidido a vencer. O refúgio. Conseguimos escapar, mas o caminhão estava variado. Parei num posto velho escondido atrás de um galpão abandonado. Marcelo tremia. Rogério, isso tá ficando fora de controle. Eles não vão desistir. Eu sei. Olhei firme para ele. Mas eu também não. Ali mesmo gravamos um vídeo. Marcelo filmava enquanto eu falava diretamente para a câmera, mostrando parte dos documentos e relatando as ameaças que recebemos. Se vocês estão vendo isso, disse com a voz embargada, é porque tentaram me calar, mas a verdade já está solta. Subimos o vídeo para múltiplos servidores, em redes sociais e enviamos para contatos de confiança. Era nossa carta na manga. O ataque final. Na madrugada seguinte, ouvimos motores se aproximando. 3 caminhonetes invadiram o posto, faróis altos iluminando tudo. Homens armados desceram, avançando na nossa direção. Marcelo olhou para mim apavorado. E agora? Agarrei firme o volante e disse: agora a estrada decide. Liguei o caminhão e arranquei com tudo, os faróis rasgando a escuridão. Os tiros começaram a ricochetear na lataria. Um dos homens tentou subir pela lateral, mas uma frenada brusca o lançou para o chão. Marcelo gritava, tentando me orientar, mas eu já não ouvia nada além do rugido do motor. Era a última corrida da minha vida. O desfecho. Quando amanheceu, finalmente chegamos à cidade. Entregamos o restante dos documentos à redação. Em poucas horas, as denúncias estavam estampadas em sites e jornais independentes. A conspiração foi exposta. Mas a vitória teve um preço. 2 dias depois, Marcelo desapareceu sem deixar rastros. Até hoje não sei se o calaram ou se ele fugiu para sobreviver. Quanto a mim, precisei abandonar tudo. Deixei minha casa, meu caminhão, minha vida antiga. Passei a viver nas sombras, mudando de cidade a cada mês. Mas sempre que vejo uma carreta na estrada, meu coração aperta. Porque eu sei que a estrada me deu tudo e também tirou tudo. O acidente que quis esconder mudou minha vida para sempre. E se pudesse voltar no tempo, ainda escolheria a mesma coisa: não ficar em silêncio. Porque às vezes a estrada não cobra pedágio. Ela cobra a verdade. Então, gostou dessa história? O que você faria nessa situação? Conta pra gente. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Forte abraço e até a próxima viagem!